O que diferencia uma coisa que é velha de uma coisa que é antiga? O que é história e como é que a gente consegue entender histórias de uma época que nem era documentada essa história? Mais que isso, o que a gente está vivendo hoje, com essa enxurrada de fake news, como é que será que os historiadores do futuro vão conseguir entender o que era verdade e o que não era? Olha, é muita coisa para a gente pensar quando a gente fala em história. E hoje o papo tem muito disso. Porque eu estou com uma amiga, de novo amiga, né? Mas a historiadora mais bonita que existe, que eu não é uma coisa absurda de bonita, Carla Armani. Além de historiadora, professora, agora também é escritora, porque já tem livros escritos, e corredora. Tudo rima, né? Tudo rima. Tudo rima. Tudo rima. Ô, Carla, você já pensou nisso? Os historiadores do futuro, se a tua filha resolver, de fato, seguir essa carreira, que trabalhão que vai dar? Já pensei. Bom, muito obrigada, Lu, pelo convite em estar aqui. Eu, assim, me sinto muito honrada, te falei isso, porque eu tenho acompanhado o Pode Aplaudir e percebi que é um sucesso tão grande. Ah, então é você que assiste? Assisto. Não, gente, tem muita gente que assiste, com respeito e com gratidão a quem nos assiste. Claro, assim, porque você é uma pessoa tão preparada para estar aqui, que eu fiquei até nervosa. Eu falei, ai, meu Deus do céu, o que será que ela vai me perguntar? Ô, Carla, sou eu, tá? Somos nós, eu tá? sei, mas aí também é a jornalista, entendeu? Mas para quem não sabe, nós temos, pelo menos a cada 3 meses... O ideal seria uma vez por mês, mas pelo menos a cada 3 meses o hábito de tomarmos café juntas, como duas senhorinhas que somos. Isso. Não é chá ainda, né? A gente quase tricota. E faz fofoca e conversa sobre... Inclusive fofocas históricas, que eu adoro também. Porque você já é uma personagem então, também da história, Então, é o mesmo clima Lu. do café, olha, tá aqui, só que não é café, é água hoje. Mas a canequinha tá aqui, fica à vontade, fica bem à vontade. Eu vou tentar. Você já é uma personagem histórica de Barretos, assim, você já representa uma geração que o jornalismo vem de a Barretos é uma cidade muito ligada ao jornalismo. E aí você representa uma época muito importante, sabe, de muitas transformações. E você se atualiza a cada momento. E o podcast é um exemplo disso. Então, eu realmente estou muito honrada de estar aqui. Muito obrigada. Mas não fica nervosa, tá? Como você nervosos ficarão não se afoba, cara. Não se afoba. Calma. Nervosos ficarão esses historiadores do futuro. Isso. O que você vê? Porque, assim, onde é que você bebe, que fonte que você busca para documentar o que aconteceu lá atrás, lá num passado distante? Vamos por partes. Assim, eu sou uma historiadora que tem minhas preferências. Eu me especializei em história de Barretos, em história regional, história local, e eu prefiro estudar o passado mais distante da minha cidade, que é lá século XIX, século XX. Você pode se dar esse luxo, digamos Exatamente, assim. Mas eu já fiz trabalhos de períodos mais recentes. Inclusive, faço agora com o Hospital de Amor. Inclusive é o mais recente, na mídia, que é a história da doutora Cila Duarte, depois Cila Duarte Prata. Isso. Que é uma das fundadoras, né, junto com o marido, do Hospital de Amor. E que é uma figura que não aparecia muito na mídia. Sim. Sempre o doutor Paulo que aparecia, Paulo Prata, era aquela figura que dava entrevista. Estou te falando porque eu entrevistei ele a primeira vez. Eu tinha 15 anos. Ai, tá vendo? Eu tinha 15 anos e ele já dava entrevista, né, para mim. E ele me recebia como se eu fosse uma repórter importante. Ele falava, minha amiguinha jornalista. Ele falava, minha amiguinha jornalista. E eu achava o máximo, o jeito que a reverência com que ele me tratava. Já a doutora Cila era uma figura que a gente não entrevistava. Né? Então, como é que você faz para fazer um trabalho de documento da história de uma mulher que está viva, viu, gente? A gente precisa falar isso. 101 anos. 101 anos, nasceu no dia 23 de novembro. Eu sei disso porque é o dia do meu aniversário. Não é porque eu sei de história, não, mas é porque é o dia do meu aniversário. E que não era uma pessoa que se expunha tanto. Sim, essa é uma tendência mais atual da historiografia, mas vamos assim por partes.
Então, como eu prefiro estudar esse período mais antigo, para mim ele é mais fácil. Quando é uma época mais atual, eu já me sinto um pouco mais desafiada, mas faz parte, é o que a gente chama de história do tempo presente. O que está acontecendo nesse momento é uma avalanche de mudanças dentro das fontes históricas. Por exemplo, eu sempre estudei muito jornal. E jornal está lá no século XIX, século XX, ele é papel. Ainda é papel. A gente tem ainda jornais, como Jornal Diário, Jornal de Barretos, que usam papéis. Só que isso já está se transformando para as plataformas digitais. O que não é de todo ruim, porque para o pesquisador é algo muito mais fácil quando a gente vai filtrar. Eu imagino que vai facilitar o acesso. Uma palavra-chave, sim. Então fica assim, absurdamente mais fácil. O problema é que isso também faz com que a quantidade de informações aumente, entendeu? Mas faz parte do nosso trabalho isso aí. Agora, o grande desafio será a inteligência artificial. Você saber aquilo que é, de fato, produzido pelo ser humano e aquilo que foi produzido pela IA. O que vai acontecer eu ainda não sei. Porque eu costumo dizer que do futuro eu não gosto. Não quer nem saber. Não existe o e se... Não, eu não sei. Carla, mas mesmo bebendo na fonte do jornal, o jornal impresso, o jornal de antigamente, o jornal vamos falar do século XIX, que você tanto gosta. Nós sabemos hoje, como jornalista e como cidadã, que todo jornal tem uma tendência política. Sim. Então, houve um tempo na minha cidade em que nós temos 2 jornais diários aqui. O jornal O Diário e o jornal de Barretos. Isso. E houve um tempo muito recente em que eu abria um jornal, a primeira página contradizia a primeira página do outro jornal. Numa cidade era maravilhosa, no outro a cidade era péssima. E isso de vez em quando invertia. Sim. Né? Por causa das tendências políticas, não sejamos ingênuos, que os grandes veículos de comunicação têm, os pequenos então mais ainda. E como é que você faz para fazer esse filtro? É o que a gente chama de, primeiro, contextualizar o período e cruzar fontes. Por exemplo, essa época que você vive e que eu vivo, a gente é muito nítido isso, porque a gente conhece também quais são esses agrupamentos políticos, o que eles representam. E não é, deixar muito claro isso, um privilégio de Barretos. Não, é o que você até vai que para Franca, é a mesma qualquer coisa. Você vai para São cidade. José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Você vai para São Paulo. E aí nós vimos agora, num tempo muito recente, entre esquerda e direita, Bolsonaro e Lula, a mesma coisa, veículos de comunicação que se posicionavam politicamente. A Folha de São Paulo é um grande Folha, exemplo. Estadão e tudo mais. Mas, assim, no caso de Barretos, isso acontece desde que surgiu a imprensa, que foi em 1900 com o Jornal Sertanejo. Porque ele nasce como um jornal republicano, ele é um órgão do Partido Republicano, e quem manda no jornal, quem comanda o jornal é o diretor do Partido Republicano. Passam-se os anos e troca, aquele outro vira o dono do jornal. E aí, esse primeiro que teve que sair, que é o Silvestre de Lima, vai lá e cria outro jornal, que é o Correio de Barretos. E aí, quando você olha para os dois, eles são completamente diferentes. São cidades diferentes. Em relação ao mesmo fato, inclusive de crimes, de assassinatos, cada um dá uma versão. Certo? Então, o que a gente busca fazer? E quando eu volto isso para o passado, é muito mais difícil, porque hoje, aqui em Barretos, eu sei quem que é o fulano, quem que é o ciclano, o que ele representa. Naquela época, eu tenho que conhecer aquelas pessoas. Então, eu tenho que buscar informações sobre quem é que está escrevendo o editorial. Entendeu? Eu tenho que pesquisar aquela pessoa, o que ela lia, o que ela cursou, qual é a profissão dela, com quem que ela casou. A gente chega a pesquisar, só para você ter ideia, os filhos, quem são os padrinhos, para você descobrir se existia influência. Faz sentido, porque era uma época em que se dava muita importância a isso, né? Sim. Quem eu chamo para padrinho, ou o coronel que manda na cidade e que vai apadrinhar o meu filho. Aí né? você sabe de que lado aquela pessoa está. Entendeu? Politicamente falando. Politicamente falando. Se bem que isso é bem visível, é um ou outro só que se acoberta, assim. Aí sabe? Você falou dos fatos... E a gente cruza fonte. Dos fatos policiais. Como é que fatos policiais podem ser contados de 2 versões diferentes? Mas são contados, inclusive, até mesmo em processo judicial. Mas como? Porque... por exemplo, se for um crime que for político, por exemplo, considerado político, ele vai ter versões diferentes. E tudo começa no próprio processo.
O processo judicial, ele tem ali, dentro das partes, e eu não sou especialista no assunto para falar os nomes corretos disso tudo, mas ali dentro do processo existe, por exemplo, a transcrição de depoimentos de testemunhas. E aí você vê, cada um fala uma coisa, dependendo da época, dependendo do que aconteceu, sabe? É algo assim tenebroso. Então, ali, e, por exemplo, eu já vi caso que nitidamente eu falo isso porque eu estava estudando um processo de 1909 que era um crime, eu e um outro amigo, historiador. Aliás, o objeto de estudo era dele, eu estava só ajudando. E aí, para nós, estava nítido que era um crime político. Nítido. E aí, para o processo, para a justiça, ele não foi caracterizado como um crime político. E aí você vê a visão do juiz. Que tem o juiz, todo um contexto da época. Aí a gente vai analisar o juiz e aí a gente chega. Mas aí você vai investigar a vida do juiz? A gente investiga. Naquela época era mais fácil. Ou seja, vai puxando. Vai puxando os fios e aí você vai descobrindo, não só o juiz, né? Mas, por exemplo, todos os agentes do judiciário. O promotor que defendeu o caso, que acusou, o advogado de defesa, o advogado de acusação, quem foi chamado para ser, por exemplo, júri popular. Porque esse também é um assunto super legal. Porque, por exemplo, em Barretos, quando eu escrevi o livro da história da comarca, eu fui investigando isso. Eu reparava que nós tínhamos muitos crimes contra mulheres. Sim. Mas, assim, absurdamente. Infelizmente, temos até hoje. Mas, na época, não eram tratados como crimes contra a mulher. Eu ainda peguei, quando criança, começo da minha carreira ali, adolescente, porque eu comecei pré-adolescente na rádio, né? Eu fazia estágio. E aí eu peguei essa palavra, essa expressão, legítima defesa da honra. Ele foi lá e lavou a honra com sangue. Isso. E era absolvido. Olha, eu chego a arrepiar. E era absolvido. E era absolvido, porque ele era a honra dele que estava em jogo. E eu pude perceber isso assim, porque eu analisei 130 anos, né? Com audácia. Que eu Num livro que você fez sobre a história da comarca de Barretos. Isso, mas você já era apaixonada por essa história de crimes antes, né? Já. Porque assim, eu sempre gostei muito do universo do bacharelado em Direito. Porque aqui em Barretos, essas pessoas, elas sempre se fizeram presentes como elite pensante, como elite dominante. E eu sempre quis estudar, não que eu concordasse com as posições delas, né, que isso deixasse bem claro, mas o que elas pensavam. Então, eu já estava muito acostumada com os juízes, com os promotores e com os advogados. Aí eu pude pesquisar isso. E aí, analisando, eu percebi o seguinte: todas as décadas tinha esses crimes absurdos contra mulheres. E quanto mais antigo é o jornal, mais detalhe ele te dá. Porque não tinha muito filtro no que eles escreviam. E aí você fica, sabe, assim, aterrorizada com o que a gente lia ali. Eu escrevi esse livro junto com o Dr. Luiz Manuel Gomes Júnior. Preciso falar. O Luiz Manuel, vou convidá-lo para vir aqui, porque é uma pessoa interessantíssima. Precisa. E se ele aceitar, vai ser uma beleza. Com certeza. Agora, o que você lia que te aterrorizou? O que era esse texto? Agora eu fiquei curiosa. Primeiro, quando você pega os jornais lá dos anos 1900... tem muito crime contra prostitutas. As meretrizes do Baixo Meretrício, ali na 20, com a 3, que era o chamado bairro Outro Mundo de Barretos. Né? E aí tem toda uma explicação, depois a gente fala disso. Então, muito crime contra essas mulheres. E aí outros crimes chocam muito. Por exemplo, teve em 1920 a morte daquela moça que estava grávida de 7 meses. Ai, gente, eu esqueci o nome dela. Daqui a pouco eu lembro o nome dela. Eu falo isso no livro. E ela se envolveu, ela foi como se fosse uma amante, não gosto dessa palavra, mas como se fosse isso, de um coronel, de um dos grandes coronéis da cidade. E aí ela é assassinada a tiros, grávida de 7 meses. E aí o túmulo dela, até hoje, lá no cemitério, é conhecido como o túmulo da Santinha dos Amores Perdidos. E tem velas até hoje ali. É visitado e tal. Então, assim, esse crime foi muito bárbaro, porque cogitava-se que quem tinha sido o mandante teria sido a própria esposa ou o pai dela. Então, assim, esse é um crime que... de novela. Isso, que aí os ditos mandantes não foram presos.
certo? E o próprio assassino fugiu da cadeia. Aí tem outros exemplos, como a Santinha do Ibitu, em 1940, Maria Aparecida da Conceição, que era uma jovem de 13 anos, que tinha um padrasto que queria desposá-la, mesmo sendo casado com a própria mãe, e ela não quis, e ele a assassinou com facadas de tiros. Né? E também a gente sabe que não fica muito tempo na cadeia. E aí você tem, por exemplo, você chega nos anos 70, a imprensa já se comporta de outra maneira. Mas, mesmo assim, ela chama a atenção para o crime de um jeito que hoje a gente não faz. A gente é muito mais comedido na imprensa. Naquela época, por exemplo, você tinha manchetes assim, meu marido tentou me matar. Sabe assim, lutei contra as garras do meu marido. Romantizadas mesmo, e aí você né? ia acompanhando o processo e o marido não era preso. E aí o que eu fui observando? Dentro do dia do julgamento, que era a fase final, o grande espetáculo, e sempre em Barretos foi tratado de uma forma muito espetacularizada, ali você tinha o juiz que era homem, o promotor que era homem, os advogados que era homem e o júri também eram todos homens. A primeira mulher que eu vi sendo convocada para ser júri num corpo de sentença foi em 1974. Nossa, muito recente, digamos assim. Se eu não me engano, era a dona Zaira Bampa. Se eu não me engano, porque em algum momento ela foi, isso não lembro se ela foi essa primeira, mas eu acho que foi. Então, assim, aí o que eu percebia? A todo momento, esse era o argumento, a legítima defesa da honra. E bastava. Os advogados eles conseguiam produzir um discurso seguindo essa linha tradicional lá de mais de 100 anos e isso se perpetuava. O que realmente mudou isso aí foi a Lei Maria da Penha. E quem consagra isso no livro são as palavras da doutora Fernanda, que é a nossa juíza, diretora do Fórum, Fernanda Minha entrevistada aqui, foi uma entrevista maravilhosa, o podcast dela. E aí ela mesma fala, a partir do momento que surge a lei, as coisas começam a mudar, os discursos começam a mudar, o comportamento também dentro da própria justiça. Porque não adianta você tentar mudar o comportamento da sociedade criando a lei, sendo que a própria justiça ainda continua daquela forma, né? Uma mulher falando isso. Foi muito... Agora, Carla, como é que... Todo mundo sabe, né? Quem te segue, quem te acompanha sabe que você tem um discurso feminista muito óbvio, muito claro. Não é nem aquele mais escondidinho nas entrelinhas, não. Você é extremamente feminista na cara dura, digamos assim, né? E aí, quando você estuda história, esse feminismo ele é alimentado por toda essa postura histórica. Sim. Da sociedade. E a gente não está falando só de sociedade barretense, obviamente. Sim. É uma pergunta interessante essa, porque muita gente pensa que isso é um juízo de valor e que isso pode interferir no resultado de uma pesquisa, na conclusão de uma ideia. E não é uma questão de interferir. No passado, no positivismo, quando a gente estudava história, acreditava-se que o historiador tinha que ser extremamente neutro no que ele escrevia. Só que isso é impossível. Impossível. Isso no jornalismo também já foi um jargão. E é impossível. Exatamente. Né? Dentro do jornalista, do escritor, do próprio advogado, porque a gente estuda de uma maneira científica, mas nós somos seres humanos, carregados de ideias, de crenças, de cultura. E o feminismo, ele faz parte de mim. Ora, eu sou uma mulher. E aí vem a minha luta... Mas nem toda mulher é feminista. Sim, mas aí é que tá. Aí que vem a minha luta de tentar mostrar para as mulheres que feminismo não é aquilo, muitas vezes, que elas pensam. Sempre pensam no lado apenas radical. E o radicalismo, ele faz parte do feminismo. Mas ele não é ele por inteiro. E ele foi necessário numa época, exatamente. Inclusive, né? Até em alguns momentos ainda. Se não fosse o feminismo, nós não estaríamos aqui conversando nós duas, porque eu teria que pedir a aprovação do meu marido para sair de casa. Nós não estudaríamos, nós não poderíamos votar, dirigir, viajar, sem a aprovação do marido. Eu não consigo imaginar uma vida assim. Então, eu defendo muito porque eu tenho essa consciência histórica de que todos os privilégios que eu carrego hoje, que são privilégios, porque não me foram permitidos lá em outras gerações, todos esses privilégios, na verdade, eles são conquistas. Todas as leis são conquistas, sabe? Então, assim, quando eu vou escrever algo... E eu me deparo, por exemplo, com esse tipo de situação, igual eu pesquisei ali,
não é que eu vou escrever de uma maneira... As pessoas falam que o feminismo é querer criticar homem, né? Pelo amor de Deus, Não, gente. não é nada disso. Nossa, se a gente for falar disso, não precisa. Eu tenho uma amiga que repostou, desnecessário. inclusive, ontem ou anteontem, ela é anti-misoginia. A postura dela na internet é essa, né? E aí ela postou, né? Feministas não ofendem ou criticam homens. Eu faço isso porque eu gosto. Ela postou. É só uma opção dela, Eu maravilhosa. só faço isso porque eu me divirto. É só para isso. Mas não é briga, Sim. é equanimidade. Se somos 52% da população, nós queremos nos ver em 52% dos cargos de poder, por exemplo. Sim. E não estamos nem em 20%. Sim, é uma questão de equidade, de correção, sabe? E aí, quando eu vou escrever algo, na verdade, o meu feminismo, ele fala muito forte no meu objeto de escolha. Então, por exemplo, eu tenho vários artigos de coletâneas, algumas da Academia Barretense de Cultura, outras de outros órgãos, assim, que eu me vi naturalmente, se eu pegar os meus 9 artigos dessas coletâneas, que são bem grandes, naturalmente, todos eles eu escrevi sobre mulheres aqui de Barretos. Porque quando eu olho, por exemplo, livros que são bíblia para mim, tipo Barretos de Outrora, do Osório Rocha, Espiral, do Rui Menezes, há uma omissão muito grande em relação às mulheres. E eu não quero aqui fazer com que Crítica as pessoas... aos autores. Porque eu não posso ser anacrônica. Eles estão vivendo numa época em que a historiografia não elencava as mulheres como objeto de estudo. Sabe? Isso é algo que a historiografia conquistou a partir dos anos 30, 40, quando a gente Mesmo chama de porque escola elas não dos podiam análises. se posicionar socialmente. Você acabou de dizer. Para uma mulher poder trabalhar, ela tinha que ter a autorização do marido por escrito. Uma mulher não abria empresa. Sim, hoje a gente tem os grupos. Eu faço parte hoje de um grupo Conexão Feminina, Sim. que é só de empreendedoras. Sim. Era impensado isso há 50 anos atrás. Eu vou dizer mais, acho que há 30 anos atrás já era uma ou outra, uma Dona Arlete da vida, que é um modelo para mim, né, uma inspiração. Sim. Mas era impensado isso. Então, há 50 anos atrás, uma mulher não podia abrir empresa. Não podia ter conta em banco, a não ser se ela fosse dependente do marido. Então, como é que a história vai documentar mulheres que não existiam na sociedade, ao menos nas fontes como oficiais. Pessoas que tomavam decisões? Né? Sim, nas fontes oficiais, realmente, a gente não encontra. Por exemplo, se eu pego Barretos de Outrora, do Osório Rocha, eu só encontro mulheres sendo vítimas de crimes. Às vezes ele faz uma anedota ou outra, por exemplo, ele conta a história da Rita Parnaíba, que é a filha do Chico Barreto, uma história super legal, a filha do Simão Marques, que é Inácia Homem. Ele vai contando assim, algumas coisas que ele escutou de entrevistas e ele transcreve. Mas se você for pegar, por exemplo, jornais ali dos anos 1900, 1910, 20, 30, não tem as mulheres. Então, o que eu me vi fazendo? Talvez de uma forma até instintiva, não sei. Hoje não, hoje eu já tenho mais... Eu sei que é o meu objetivo. Mas, por exemplo, eu me vi escrevendo sobre a história das mulheres aqui em Barretos, de personagens, desde mulheres que tiveram a vida muito simples a mulheres que tiveram a vida revolucionária. E aí eu posso citar como exemplo, por exemplo, Noemi Nogueira, que foi a única mulher que escrevia no jornal sertanejo. Eu falei, nossa, mas quem será que é essa mulher? Aí lá vai eu pesquisar. E é a coisa mais difícil do mundo, porque... Ela não tinha documentação. Aí eu vou atrás de certidão de nascimento, certidão de casamento. Aí eu vou descobrindo pelos pais dela, pelo pai, eu vou descobrindo onde que o pai estudou, onde que ele colocou ela para estudar. E aí eu fui pesquisando a história dela. Ela, na verdade, ela traduzia romances franceses para o jornal. Mas era a única mulher que fazia isso lá em 1900. Eu falei, não merece destaque? Aí... O que eu fiz? Eu lembro que eu comecei o artigo assim, a transcrição do documento de óbito dela, porque ela morre grávida. Ai, que triste. Ela morre grávida. Ela foi dar à luz e o parto, enfim, ela tinha um problema de deficiência na perna também. E aí eu começo o texto falando assim, transcrevendo o documento de óbito, que é totalmente frio. Morre Noemi Nogueira, a tal hora do dia tal, frio. E o anúncio da morte dela no jornal, colocando ela lá em cima. Porque, pelo menos ela, né? Que ela era que escrevia no jornal. A diferença de fontes históricas, certo? E aí, por outro lado, eu já escrevi artigo, por exemplo, da Elisa Branco, que era uma costureira que nasceu aqui em Barretos em 1912, que entra em contato com o comunismo,
porque o marido trabalhava no frigorífico, anarquismo, comunismo, né? A gente sabe, os operários tinham essa influência porque vieram do leste europeu. Ele era português, mas enfim. E aí ela se apaixona pela ideia do comunismo, conhece Luiz Carlos Prestes, funda um núcleo comunista aqui em Barretos, inclusive feminino. E ela vai de uma tal forma que ela sai de Barretos aos 35 anos, mãe de 2 filhas, casada, e vai para São Paulo. E em São Paulo ela enfrenta o militarismo, que já nem era tanto, porque era governo Dutra. Ela coloca uma faixa enorme lá no Vale do Anhangabaú, no viaduto do Chá, enorme, escrito: nossos filhos não vão para a guerra. Era um protesto contra a sugestão de enviar brasileiros para a Guerra da Coreia. Ela faz isso na frente de um desfile militar. O que aconteceu com ela? Foi presa. Só que ela já era a Elisa Branco dentro do Partido Comunista. E aí existe toda uma movimentação da imprensa e da esquerda para retirá-la da cadeia. E aí ela fica na cadeia uns 2 anos e quando sai, ela se torna uma grande ativista da paz. Vai para a Áustria na Conferência Mundial da Paz. E começou aqui no frigorífico. E começou aqui na Rua 20. Como é que eu não conto essa história? E como é que você não fica apaixonada por essa mulher? Assim, e não estou defendendo a ideia dela, não tem essa história. Você não é comunista? Não sou. Apesar de ter sido acusada já algumas vezes, que a gente sabe. Todos os dias eu sou acusada disso, mas não. Meu lado político é... Comunista de boutique, né? Eu acho que eu sou tão, assim, confusa com isso, sabe? Eu fico tentando me colocar numa régua, mas eu não tenho muito. O Carlos, eu só quero convidar agora você que está nos assistindo. Se você está assistindo pelo YouTube, faz aquilo que a gente pede para fazer. Inscreva-se no canal e ativa o sininho para que você possa, todas as vezes que a gente tem conversas dessas aqui, você possa ser avisado. Quinta-feira, 20 horas, vai ter a estreia de um novo episódio, como está tendo hoje. E nos siga também nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Pod.aplaudir, e também estamos no Facebook, no Pode Aplaudir Podcast. Procure que você acha. No Facebook, inclusive, a partir de agora, com os programas inteiros, tá? O Carla, aí você fala assim, eu sou confusa, me acusam de comunista. Você é uma menina de classe média. Como é que foi a sua infância? Foi de uma menina, porque você tem cara de princesa. Então, tem 2 perguntas para te fazer. Uma é... corredora. Essa história... corredora. Essa história de você ter vindo de uma classe média, você não teve uma infância triste, sofrida, e mesmo assim tem aquele ladinho puxado para a esquerda aqui. Você ter vivido isso. Como é que você se apaixonou pela história? E segunda pergunta, e essa é para te constranger mesmo. Pronto. A sua beleza te atrapalha às vezes? Te julgam pelo fato de você ser exuberante? Nossa, Lu. Eu não estou perguntando, eu estou afirmando que você é. Isso que eu ia falar. Quem está falando é ela. Ô, Lu, eu sou uma menina que nasci aqui no bairro América. Né? A minha mãe é funcionária pública. O meu pai, eles são divorciados e eu via meu pai sempre. Meu pai faz parte da minha vida, mas não vivia com o meu pai todos os dias. E fui criada por avó, porque minha mãe trabalhava bastante. E sim, tive uma infância privilegiada. Graças a Deus. Estudei em escola pública, estudei em escola particular, fiz faculdade particular. E eu acho que eu gostava tanto do lugar que eu vivia, que foi isso que me levou também a ser quem eu sou hoje, a estudar o que eu estudo hoje. Eu não sei, eu andava tanto por essas ruas, eu vinha aqui nesse lago, todos esses lugares, eles não saem de mim, sabe? E aí, quando eu fui fazer faculdade, a minha ideia era apenas ser professora, porque eu sou apaixonada, sempre fui, eu sempre olhei o professor como uma entidade. E ele é. E eu tive um professor de história que eu lembro assim que eu ficava babando, porque além dele ter o conteúdo do que ele estava falando, aquela segurança, ele falava a língua portuguesa de um jeito bonito. E eu sempre fui muito apaixonada pela língua portuguesa. Quem é esse professor? É o Carlinhos, lá do Nomeline. E eu fazia cursinho na época, não cheguei a estudar lá. E ele dá aula lá ainda. E eu ficava assim, meu Deus, admirando aquilo. E porque quando eu fiz cursinho, eu queria fazer filosofia. Eu tenho um flerte muito grande com filosofia. Mas aí, quando ele começou a dar aula, eu falei, não, é história.
eu quero ser igual a ele. Ser uma professora de história. Isso, eu quero ser professora de história, porque eu sempre quis ser professora, desde os 7 anos de idade. E onde você fez a faculdade? Aí eu fiz em Bebedouro. Na época, passei em primeiro lugar, em todos os cursos, CDF ganhei uma bolsa. demais, Eu estudava muito, gente. né, Lu? Estudava muito. Com prazer. Com prazer. Estudar sempre até gostei. hoje, porque o historiador só estuda. Só estudo, pelo amor de Deus. É. Nossa. E aí você já gostava, passou em primeiro lugar. Se decepcionou com a faculdade ou não? No começo, não. Pelo contrário, gostei bastante. Mas o que aconteceu foi que a partir do segundo ano já foi anunciado que a minha turma seria a última da faculdade, na FAFIB. E aí a coordenadora, que era maravilhosa, estava ali há anos, saiu. Aí assumiu uma coordenadora de psicologia, de pedagogia, quer dizer, já não tinha, sabe? Aí eu fui desanimando. Seria descontinuador essa palavra? Por que não fala que vai acabar, né? Descontinuado. Isso. É eufemismo. É uma coisa assim. E aí não foi muito fácil, não. Mas eu sempre fui muito entusiasmada com tudo que eu fiz. Eu acho que eu tenho uma energia que não cabe dentro de mim. Eu sou muito pequena mesmo. Eu devia ser maior para poder dissipar essa energia. E aí eu fiz, e no mesmo ano que eu entrei na faculdade, eu consegui estágio no museu, porque eu queria trabalhar, porque eu precisava pagar o ônibus da faculdade, essas coisas assim. Eu queria já ser um pouco mais independente. E aí eu fui fazer estágio na prefeitura, fui para o museu, aí pronto. Tá, qual que é a diferença entre o professor de história e o historiador? Então, a princípio, como eu queria ser só... Aliás, deixa eu me corrigir. Olha como eu sou machista. Professora. Qual que é a diferença entre a professora de história e a historiadora? Todas as vezes que nós vamos falar de profissão, a nossa tendência é falar no masculino. E eu tenho me corrigido, tenho tentado, pelo menos, me corrigir disso. Sim. Qual que é a diferença? Ó, oficialmente, tecnicamente, você tem a licenciatura e tem o bacharelado. A minha faculdade era apenas licenciatura. Então, licenciatura a gente estuda para ser professor. Então, tem bastante disciplina, não só de história, de ensino de história, mas de pedagogia também. Eu tive práticas pedagógicas em todos os semestres. Então, o foco era esse. Mas, na faculdade, eu tinha 2 professores que... além de dar aula, eles também faziam pesquisa sobre a história da cidade. Um era de Bebedouro, que era o professor José Pedro Tonioso, que escreveu um livro recente da história de Bebedouro, maravilhoso. E a outra era daqui, a professora Célia Aiello. E assim, olha, todo mundo que eu conheço que gosta de história passou pelas aulas da Célia. E ela estudava o frigorífico de Barretos. Ela tinha feito mestrado na Unicamp. E quem faz mestrado... fica muito focado naquilo que está estudando. E aí ela podia estar falando, sei lá, do imperador Justiniano, do Império Bizantino, que ela ia vir para frigorífico de Barretos. Ela dava um jeito. Ela era muito apaixonada. Porque é paixão, né? Era. E aí eu comecei, eu falei assim, mas gente, esse negócio de pesquisa parece que é legal, né? E aí isso me incentivou a tentar buscar o estágio no museu. Então, o historiador... ele não é bem uma regra, mas ele trabalha como um pesquisador, ele pode escrever livros. Por exemplo, hoje em dia eu sou historiadora, não estou mais na sala de aula. E eu já me vi fazendo tanta coisa. Por exemplo, estou aqui, ó. Então, assim, participar de palestras, de entrevistas também faz parte do nosso trabalho. Escrever livros. Eu já trabalhei em arquivo, por exemplo, organizando o arquivo de uma instituição. Eu fiz isso no Sindicato Rural. Fiz inclusive, isso na Santa livros Casa. sob encomenda. Sob encomenda. Uma família já te contratou para deixar documentada a história daquela família. Sim, eu já me vi trabalhando, por exemplo, fiz livro independente, que era o que eu queria, que é o livro do Grêmio. Foi o que eu queria fazer. Aí vendi o livro, era meu. E já fui contratada para escrever história de biografias, que eu me apaixonei também nessa área. Aí fiz a biografia junto com o Luiz Otávio Martins, do seu Edivar Vilela de Queiroz, a Minerva. Tatá, que é jornalista, meu Tatá, colega, um beijo para ele. Parceiro, inclusive, de desabafos da profissão. Né? Uma pessoa que eu, muitos anos, mais de 30 anos de amizade com o Tatá. E o outro que fiz com o Tatá foi do seu Clóvis Ferreira de Moraes, que foi a biografia dele, né? Então, assim, nós temos essa característica também de nos tornarmos biógrafos. Um da indústria do agro, outro do agro. Isso, né? E aí foi contrato de família. Então, eu pude fazer essa biografia, uma biografia autorizada. O leitor tem que saber disso, que eu estou contando ali, claro que passou previamente pela autorização da família. E aí, recente... eu consegui trabalhar como curadora de uma exposição. Eu falei, gente, nunca imaginei que o historiador pudesse trabalhar
com curadoria. Eu falei, meu Deus, e assim, também estou encantada com essa possibilidade, sabe? Porque eu acho muito difícil, eu prefiro escrever livro. Porque o livro, eu posso soltar a escrita, e eu gosto de escrever. Porque escrever, para mim, é organizar minhas ideias. Então, mas aí você fala das biografias, você fala dos livros. Nem todo historiador escreve livro, porque tem que ter essa outra paixão que você tem, que é pela língua. Que é pela escrita. Você daria, inclusive, uma excelente corretora, né? Que a gente chamava de revisora antigamente. Uma revisora de jornal. Porque você tem aflição quando você vê uma vírgula fora do lugar. Ai, eu não gosto. Te conhecendo, eu sei disso. Então, para você, é uma habilidade. Eu não digo facilidade, porque não é fácil escrever livro. Mas é uma habilidade a mais, não é? Sim, sim. E eu lembro que isso começou na escola, porque quando eu tinha aula de redação, todo mundo fugia da aula de redação. E eu adorava a aula de redação. Aquela coisa até engessadinha, introdução, desenvolvimento, conclusão. E eu toda nerd, né? Fazia tudo da melhor maneira possível. Mas foram aquelas aulas de redação que me ajudaram a começar a escrever no jornal, que eu virei articulista do jornal. E foram os artigos do jornal que me embasaram para ser escritora de livro, porque é diferente. E foram os livros que me levaram para a curadoria. Por que eu falo que curadoria é mais difícil? Porque, além de eu ter que narrar uma história por meio de fotos, de objetos, eu preciso escrever essa história com um texto curtinho. Sim, que é a tua aflição. Ai, meu Deus, quando tem a tal da síntese, Luciana. Você sabe como Eu sei. A gente já teve altas discussões por causa disso. Já tivemos, eu não digo briga, mas já tivemos embates grandes, nós duas. Porque você trazia textos. É um texto para uma placa, Carla. É uma placa no meio de uma praça. São, no máximo, 6 linhas. E você trazia aqueles textos. Mas se você não contextualizar... Tem que explicar. E agora, você contando a sua história, você acabou de contextualizar. De onde vem cada uma das suas paixões, que uma alimenta a outra. O teu pensamento é esse pensamento histórico. E aí tem um outro lado que você não está contando, que é o lado de blogueira, né? Que é o lado de influenciadora. Você tem usado as redes sociais também para dar asas e espalhar essa tua paixão. Eu falo que é quase que soprar essa paixão para o mundo. É bonito isso. É tipo isso. Você também tem esse lado. E você tem levado esse lado a sério. Pois é outra coisa que a vida me levou. Não tinha muito interesse. Inclusive, você foi a pessoa que mais me incentivou. Porque eu tinha um Instagram fechado. E aí eu vivia postando um vídeo aqui, um vídeo ali, falando da história da cidade. E toda vez que eu fazia isso, muita gente comentava, falava, nossa, que legal, tal. E aí você falava muito pra mim, assim, abre esse Instagram. Porque as pessoas porque fica na bolha, né? Aquela bolhazinha. Aí eu decidi seguir mais ou menos o conselho, né? Eu abri outro. Instagram. Porque eu queria manter os meus filhos mais restritos ali. E deu muito certo. Está dando muito certo. Mas assim, eu nunca fui muito... sempre fui muito despretensiosa. Tá, e aí você é muito boa com as palavras. Tão boa que fugiu da minha segunda pergunta. Mas não tem problema, Eu volto para ela. Aí você se expõe nas redes sociais, você se expõe nos artigos de jornal, porque né, tem uma exposição da sua fotinha ali, você dá entrevistas, dá palestra. A sua beleza atrapalha ou ajuda? Eu acho que ajuda. Se é que vocês estão vendo beleza aqui, mas... Você tem consciência disso? Não, eu sou uma mulher vaidosa. E eu acho que isso ajuda um pouco em relação a passar a imagem. Aliás, está com um brinco maravilhoso hoje. Parabéns pelo brinco. Combina com você. É vaidade isso. No começo, isso me atrapalhou muito. Porque eu vou te dar exemplo. Quando eu comecei a dar aulas, eu comecei fazendo estágio. Porque eu fui aquela aluna da faculdade que realmente fazia o estágio. Eu ia lá na escola pública e sentava. Eu fiz as 40 horas de aula. Eu não pedia para o professor assinar o papel para mim. Eu fiz isso. E eu fazia o relatório de cada aula. E teve uma diretora de escola, nem vou falar os nomes das escolas aqui, que ela falou para mim assim, olha, o ensino médio você não vai poder ir lá. Eu falei, mas por quê? Porque você é muito bonita. E os alunos não vão te respeitar. Vira um ruído. Eu falei, mas a senhora... Eu não sei se a senhora está me fazendo um elogio, mas eu dispenso. Eu vou ser professora e eu vou
dar aula para o ensino médio, eu preciso fazer. Pode ficar tranquila, eu sei me fazer respeitada. E aí ela me deu esse voto de confiança. Né? Foi muito. Extremamente e feliz também ali, entendeu? Porque poderia ter sido o contrário. Poderia ter sido uma pessoa que ela julgou que a pessoa é feia e também não teria, sabe? Não tinha sentido nenhum aquilo. E fui fazer o estágio. Mas aquilo me marcou e me enrijeceu um pouco. Porque quando eu comecei a dar aula sozinha, que eu já era formada, e eu tinha 21 anos, era muito jovem, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um jaleco. Eu comprei um jaleco branco e a escola não me exigia isso. Eu trabalhava numa escola particular, só que os meus alunos, eles eram só 10 anos mais novos que eu. É muito pouco tempo. É muito pouco. E eu sempre tive a cara de jovem, né? Eu sou pequena, magra, sei lá, acho que isso... E aí, Luciana, eu ia todo dia dar aula de jaleco, coque e salto. Sim, porque você se vestiu de professora. Eu me vestia. Você entrou no personagem isso. mesmo. As pessoas vão olhar e vão ver, aquela ali é professora. E aí vai respeitar. Até para não ser confundida mesmo. Não com crianças de 11 anos, mas certamente com meninos de 16, 17. O inspetor já mandou eu entrar na sala. Ele lembra disso até hoje. Mas aí, conforme o tempo foi passando, eu fui me tornando tão segura daquilo que eu fazia, que eu fui naturalmente dispensando o jaleco, dispensando o salto para não parecer mais alto. Então, pra que coque? E aí, mas foi necessário. Foi necessário. E aí, por exemplo, os anos passaram, eu comecei a dar aula na faculdade. Quer dizer, a faculdade poderia ter sido um ambiente pior ainda. E aí tem gente mais velha que você, com certeza, independente da sua idade. Sim. E aí... Nunca tive problema. Eu nunca tive problema com aluno nenhum. Sabe? Porque eu sei fazer, eu sei falar, eu sei a postura. Então, assim, eu fui melhorando, mas eu ainda me preocupo com isso. Com relação à postura. Sabe? Eu tento manter uma postura de mulher, porque a gente sabe que nem sempre a gente tem voz numa reunião, num lugar. E aí eu já percebi que conforme eu estou vestida, conforme a minha postura, eu sou mais ouvida. E aí isso faz parte de mim. E me diz uma coisa, se você fosse... Vamos fazer o si. Você não gosta de fazer o si, mas vamos fazer o si. Se você fosse homem, ser bonito seria um problema? Não. Com toda certeza, não. Os homens não precisam passar por isso? Porque em muitas ocasiões, eu sou muito simpática. Isso eu sei porque eu gosto de ser assim e as pessoas falam isso pra mim. Você cumprimenta do porteiro ao presidente da empresa. Só que aí tem lugares e pessoas que eu vejo que eu não posso ser tão simpática, porque pode entender de outra maneira, sabe? E isso é muito complicado. Mas, por exemplo, eu gravo os vídeos lá e no começo eu percebia que as pessoas reparavam mais em mim mesmo. Falavam assim, nossa, que vestido bonito. Nossa, onde você comprou esse anel? Nossa, sabe assim... Inclusive mulheres. O cabelo tá liso, o cabelo tá enrolado, o cabelo tá natural. O cabelo cada dia tá de um jeito. E aí, só que agora não. Agora eu percebo que o conteúdo que volta para mim é muito mais sobre o que eu falei do que sobre a minha imagem. E isso tem me deixado muito feliz. Mesmo porque aí a professora de oratória vai falar agora, né? Quanto mais você faz, mais você aprende o que funciona e o que não funciona. Então, como começar essa conversa na internet, por exemplo? Não dá para começar com autoapresentação. Não dá, a gente sabe, me sigam lá, até Lu Gomes Comunica. Minha professora de oratória. Sou professora. Você é minha pupila. Eu sou. Tenho o maior orgulho disso, tá? Então, quanto mais você faz, mais você entende o que funciona e o que não funciona. E aí a sua imagem vai ficando para segundo plano mesmo, porque a mensagem vai ficando cada vez mais forte. Tem isso também, né? Mas, sinceramente, eu uso um pouco disso também. Porque... Quando eu vou fazer um vídeo, eu escolho uma roupa. Eu passo uma maquiagem mais leve, mas não porque não quero ser maquiada, não, porque eu acho que o conteúdo requer, sabe assim? E aí eu uso da minha expressão, eu uso da cor dos meus olhos. Você dá uns closezinhos. Exatamente. Muito estratégico, que a gente sabe. Exatamente. Por quê? Porque eu quero passar deboche, eu quero passar bom humor, eu quero passar provocação. Isso faz parte da minha estratégia enquanto comunicadora. E por quê? Porque eu lembro que quando eu fui fazer um trabalho na faculdade sobre filosofia, sobre Jean-Jacques Rousseau, nunca esqueci. Eu gosto dele. Então, eu fiz um seminário.
E aí eu falava da filosofia do Rousseau, mas eu provocava demais. Eu ficava fazendo perguntas para as pessoas e voltando perguntas. E o professor, no final da aula, ele falou assim, menina, você provoca demais as pessoas. Eu falei, você acha? Acho. Não, mas isso não é ruim, não. Mas você sabe que quando você faz isso, você tem que ter resposta. Então, você tem que estar sempre muito bem armada, bem estudada, com conteúdo impecável. E aquilo eu levei para mim. Entendeu? Eu levei para mim. E eu tenho essa característica, eu já percebi isso, de quando eu falo qualquer coisa da história de Barretos, eu estou provocando. E eu quero provocar mesmo, porque você quer que as pessoas se interessem. Exatamente. Você quer que estudar história seja um prazer, como é para você. Isso. Por quê? Porque quando eu coloco histórias de Barretos como pauta, naturalmente eu vou formar um exército de pessoas que vão passar pelas ruas e começar a olhar e falar, nossa, essa casa, a Carla falou que era do fulano, que é importante. Nossa, olha aquela arquitetura, ela não falou, vou perguntar para ela, o que será que é aquela arquitetura? E você tem esse retorno? Tenho, e muito. Um dos grandes retornos que eu tenho é quando eu posto foto de casa. Por exemplo, às vezes eu estou andando na rua, aí eu vejo uma casa antiga. Aí eu vou lá e tiro foto. Uma foto simples. Põe um fundo musical. Nossa, mas todo mundo. Essa casa fica em tal lugar. Eu não coloco endereço de propósito. E muita gente vem falar, eu já reparei, tem uma árvore na frente. Até árvore as pessoas gostam. Nossa, eu amo essa árvore. Essa árvore faz parte da história da cidade. Então, esse é o meu grande objetivo, é despertar as pessoas para esse universo particular que a gente tem chamado Barretos, e aí fazer com que essas pessoas passem a se conscientizar e me ajudem a uma política pública de preservação dos prédios históricos de Barretos, das fontes históricas de Barretos. Mas para isso as pessoas têm que entender que tem a ver com a vida delas hoje. Sim. Porque quando elas encaram aquele prédio como uma coisa... E eu comecei hoje perguntando, né, o que diferencia uma coisa antiga de uma coisa velha. Quando elas encaram só como um prédio velho, que está ali há muitos anos, sem serventia para nada, elas acham que não tem nada a ver com a vida delas hoje. Então, dar essa importância histórica e dizer, não é uma casa velha, é uma casa antiga, que reflete um modo de vida, uma arquitetura que reflete pensamento machista, pensamento social, pensamento humano. Sim. Daquela época, quando contextualiza, talvez você consiga. E é muito talvez mesmo, que a gente está falando de uma matéria humanas, tudo é talvez. Nada é 2 mais 2. Sim. E como é que faz isso hoje com quem está preocupado em pôr comida em cima da mesa, com o preço do café, com o preço do azeite. Com azeite, então, né, na mesa do brasileiro é uma coisa que está se sumindo. Mas como é que você fala de história para quem tem problemas tão prementes, sim, tão urgentes? Eu acredito muito no processo de educação, né? E eu não estou falando só de escola. Eu acredito que esse tipo de despertar, ele é lento, gradual, e ele tem muito a ver com tanto o processo de educação, de conhecimento, de instrução, mas também como cidadania. O que eu gosto muito de falar, de escrever, é sempre sobre o sentimento de pertencimento. Você despertar nessas pessoas, inclusive as que passam pela vida assim de forma automática, sempre preocupado com o agora, com esse sentimento de pertencimento. Nós temos perdido isso, porque é globalização, é muita influência externa, é muita mistura de tudo. Mas o que é nosso? Sabe? Por exemplo, eu sou uma menina nascida na Vila América. Mas quando eu olho para o recinto, eu entendo que eu pertenço a esse lugar. Eu entendo que eu sou de Barretos. Quando eu olho para os casarões do centro da cidade, eles refletem a elite econômica de Barretos, que é totalmente divergente, distante, diferente da minha realidade de menina da Vila América. Mas eu olho, eu sei que faz parte da história da minha cidade. E eu me sinto pertencida a esse lugar. Então, o sentimento de pertencimento, de identidade, é o que a gente mais busca despertar. E isso pode vir de diversas formas. Dentro das escolas, para as crianças. Você quer ver uma coisa que funciona? É levar a criança em museu, em exposições, e contar aquilo para elas de uma forma que atraia, obviamente. Elas chegam em casa rezando a missa para a mãe e para o pai. Inclusive, você fez isso lá no museu, quando você foi trabalhar lá na tua faculdade. Você vai fazer estágio remunerado.
dentro do museu. R$300, É. né? Com muito Remunerado orgulho. dentro do museu. Você postou esses dias, né? Sim. Você, muito jovenzinha, falando já com paixão sobre o museu. E para levar, agora eu vou te provocar mesmo, para levar as crianças no museu, numa cidade como Barretos, precisa primeiro ter museu, Carla. Quer falar sobre isso mesmo? Tá tão bom. O clima tá tão agradável, né, Tamires? Ela quer provocar, quer, né? A faísca aqui. E eu sou faísca. É uma paixão sua. E se quiser te tirar do sério, é falar que aquilo lá tinha que derrubar, aquela esquina. Ninguém nunca ousou amplia a falar. câmara. Põe aquele prédio que era banco, agora é loja, né? Estende até a esquina. Nossa, aquela esquina lá é horrorosa. Eu vou infartar aqui, Tamires. Mas você ouve isso. Não, eu ouço isso, você ouve Mas isso. nunca ninguém falou isso pra mim. Eu já escutei pessoas falando. Por exemplo, eu já escutei assim, toma cuidado que a Câmara tá doidinha para expandir o território para lá e derrubar o museu. Aí eu, que bonito, né? Porque a Câmara era o jardim do museu. Então é a banana querendo engolir o macaco. Eu vou te passar uma inveja agora. Eu, quando tinha uns 12, não, mais um pouquinho, 13, 14 anos, eu fiz parte do GETAB, o Grupo Teatral Amor à Arte de Barretos. Lá embaixo. Querido e inesquecível Merenda. Me convidou e eu fui. Aliás, quem me colocou lá foi a bibliotecária, porque ali era a biblioteca municipal lá em frente, né? A bibliotecária da biblioteca municipal que me colocou, me apresentou merenda e eu fui para lá. E era no jardim do museu e no subsolo do museu que a gente fazia os ensaios. A prefeitura nos dava aquele jardim. Eu conheci o pomar que existia ali. Tinha limoeiro. Se não me engano, tinha goiabeira, mas eu não tenho certeza. Mas limoeiro eu lembro que tinha, porque eu lembro de colher limão naquele jardim. Passou inveja com gosto. Então, o museu ele era muito maior. Ele era arejado, inclusive. Né? Se abria as janelas. Hoje, se abre a janela, você dá de cara com a Câmara. Muitas vezes, lá no fundo. Sim, ele foi engolido. Conhece, né? ele foi pela cidade. Ele foi engolido, Só que é o seguinte, o museu, eu defendo muito, porque todos sabem, eu comecei a minha trajetória ali. E não só por isso, porque eu gostaria que essa paixão, essa visão que eu tenho pela história da cidade, ela atravessasse gerações rumo ao futuro, sabe? Porque, gente, se a gente caminhar cada vez mais para a destruição da nossa memória, a gente acaba não pertencendo a lugar nenhum. Você acaba tendo uma crise de identidade coletiva, de onde você vem, quem você é, que é, sim, uma das grandes perguntas do ser humano. Por que eu estou aqui? De onde que eu venho? E, para começar, é a sua cidade, sabe? E esse para que eu estou aqui, muitas vezes, gera uma ansiedade tão grande que vira depressão. Sim. E a gente vê o que acontece, né? Exato. O índice de suicídio tanto que subiu, porque as pessoas não conseguem responder para que eu estou nesse mundo. Exatamente. Né? E não estou falando, estou sendo louca de linkar uma coisa com outra, porque não é exatamente isso. Se você sabe de onde você veio, se você reverencia os seus ancestrais, você acaba descobrindo a sua função no mundo, né? Sim, a história ela ajuda nesse sentido. Ela é uma ciência que está aqui para explicar também isso, né? Pelo menos dentro do que é permitido ao longo do tempo. Museu faz bem para a saúde mental. Com certeza, porque ali tem arte, sabe? Ali não tem só história, também tem arte, né? E já dizia o maranhense Ferreira Goulart, a arte só existe porque a vida não basta. A vida não basta. Mas a vida presta. E é muito isso. Como diria Fernanda Torres agora. A vida presta. Exatamente. Então, ali dentro, eu fui estagiária com muito orgulho. Ali eu fazia monitorias para aquelas crianças, porque tinha um projeto do governo do estado na época. O Cultura é Currículo. E aí levava as crianças e adolescentes de todas as escolas da rede pública, da diretoria de ensino. Então, pegava Guaíra, outras cidades também, até o museu. Então, era monitoria de manhã e à tarde, Eu lembro que eu saí de lá até rouca, sabe? Assim, me sugava mesmo. Era uma coisa que me cansava, mas que eu realmente tinha já essa missão de contar a história da cidade. Porque uma coisa sou eu pesquisar, sozinha. Eu, minha máscara, minha luva e aquele pó. Essa é uma coisa. Só que eu tenho que pegar aquilo, transformar numa narrativa e contar para as pessoas, inclusive para essas gerações mais jovens. E aí depois eu me tornei secretária de cultura, maluco o prefeito que chamou uma jovem Guilherme Ávila de 24 anos para assumir a secretaria de cultura, o Guilherme Ávila, na primeira gestão dele.
E ele fez isso porque ele me viu brigando dentro da Câmara Municipal, porque não me deixaram ter acesso a atas de 1918 que eu estava estudando na Santa Casa. E ele me viu sendo brava. Essa eu vou te contar, você mais ou menos já sabe, eu vou te contar. Eu já trabalhava com ele, né? Eu era assessora de imprensa, depois secretária de comunicação. Não gosto de... Tenho orgulho disso, de falar, sou a primeira secretária de comunicação de Barretos. Mas eu não gosto disso porque, assim, sempre a primeira, a mulher sempre é a primeira, né? Uhum. A gente tinha que ter, assim, a mulher já está aí, já faz, enfim. E quando ele chegou e falou, já tenho a nova secretária de Cultura. Eu falei, quem? Não vou te contar. Não, vai contar sim. Você está falando com uma jornalista. Carla Armani. Aí eu olhei e falei assim, ela tem idade para isso? Eu lembro que eu perguntei direitinho. Tem idade para isso? Aí eu te liguei e falei, quantos anos você tem, menina? 24. 24 com carinha de 17, né? Por isso ainda era, sim. E aí foi muito difícil para mim assumir, né? Entender tudo aquilo que ele estava me propondo. E aí eu só aceitei, porque eu falei para ele, eu só aceito se o primeiro processo que eu abrir for a reforma do museu. Porque o museu é um prédio que precisa de manutenção todos os anos. Todos os dias. Né? Não é algo que você manda pintar, manda reformar e depois esquece. Daqui 5 anos. Não é. Porque cai ação ainda ali. Pouca gente sabe. Aquilo é cal. A minha briga é essa. Barro. A minha briga né? essa. Não é concreto, é barro. E assim, resumindo, nesses últimos anos, o museu sofreu um abandono no sentido não dos funcionários, muito pelo contrário. Os poucos que tem lá são guerreiros de ficar naquele lugar do jeito que está. O museu não é limpo há mais de 4 anos. Limpo, assim, não tem um funcionário de limpeza. Os que estão lá, que têm que se virar, que não são pessoas contratadas para limpar, mas eles têm que se virar do jeito que dá. Então, não tem funcionário de limpeza, o que já é um absurdo. Porque aí fica sujo e aí a pessoa, quando entra, ao invés de ter uma sensação de estar diante de uma peça antiga, tem a sensação de estar diante de uma peça velha. Um prédio inútil, velho, caindo aos sujo, pedaços. caindo aos pedaços. Né? E aí, qual que é a minha grande briga? Eu passei 4 anos ouvindo. O museu precisa de verba do Estado, da Federação, para fazer projeto, para vir coisa grande, para restaurar. Realmente, concordo. Esse tipo de verba, por exemplo, a prefeitura não vai dispor de 1 milhão, de 500, sei lá quanto de dinheiro, um alto montante para poder restaurar o museu. Eu entendo perfeitamente. Só que o que aconteceu? Isso só ficou na fala, ninguém fez projeto nenhum e não fez o dever de casa. O que é o dever de casa da prefeitura? É recurso próprio. Recurso próprio também é para a cultura. A cultura tem 2% de orçamento dessa prefeitura. E se esses 2% não poder tirar um pouquinho para arrumar vaso sanitário, colocar extintor de incêndio, tirar o vidro da janela que quebrou, colocar outro vidro. Tirar a teia de aranha que está no canto da parede. Sabe? Azulejo quebrado. O chão que está... Gente, é só manutenção. Eu não estou pedindo muito, não. E o pior, Luciana, isso é uma ingratidão com o prédio que foi a primeira prefeitura de Barretos. É o Paço Municipal. O primeiro passo... Palácio das Águias. O primeiro passo municipal, a primeira casa que abrigou a prefeitura. Houve uma época que eu comecei a usar o termo Palácio das Águias por tua causa. É mais a chique. gente usava no material turístico da cidade, Palácio. Visite o Museu Rui Menezes. O jornalista Rui Menezes. O nome de um jornalista... Sim. É o Palácio, o primeiro Paço Municipal de Barretos. Né? Sim. Não só prefeitura, mas Câmara junto. Sim. As reuniões da Câmara eram ali, Eram né? ali. E o judiciário também, no começo do século, quando não tinha o fórum. Então, assim, para mim é uma ingratidão tremenda que a prefeitura faz. E é isso que eu estou tentando sensibilizar o poder público até hoje. Carla, eu vou te perguntar, porque é o momento de fazer essa pergunta. E já me puxaram o tapete, mas já me puxaram ali. Ele falou assim, você conhece as pessoas que você leva? E às vezes algumas perguntas você não faz. Mas essa, apesar de saber a resposta, eu tenho que te fazer neste momento. Você tem pretensões políticas, já que você tem tanto desejo de mudanças políticas? Não. Mas assim, não, na cara dura? Não, não tem. Secamente? Secamente. Sabe por quê? Por quê? Porque o que eu preciso é estudar a história de Barretos. É isso que eu preciso. Barretos tem outros historiadores, mas Barretos precisa de mim também. O meu tempo, eu sou feliz
fazendo isso. Estudando a história da cidade, preenchendo lacunas, descobrindo outras coisas, atualizando o nosso passado, para tentar criar essa conscientização da importância da memória e da história de Barretos. Tá. O meu tempo é para isso. Para dizer que o seu não foi só rápido, mas foi muito sincero. É verdade, vou fazer fofoca. É verdade que você foi chamada para ser candidata a vice-prefeita? Sim. E 2 vezes. E falou não. E falei não as 2 vezes. Duas vezes mesmo. por 2 pessoas, por 2 Sim. candidatos ou candidatas. Em épocas não, diferentes. Não precisa falar quem. Sim. Eu sei que todo mundo tá louco, mas aí tem outras complicações que a gente não precisa no momento, né? Claro. Não tem precisa. necessidade. Aí é a vida de outras pessoas, né? Por que enxergaram em você uma vice ideal? Eu acho que é porque eu tenho essa característica de amor, de lutar por aquilo que eu acredito. E o que eu mais acredito é na cidade, sabe? E talvez eu passe uma impressão de que eu conheço Barretos, entendeu? Só que essa impressão eu não tenho de volta. Porque eu me sinto muito preparada para falar sobre o passado de Barretos, ter os meus comentários sobre o que está acontecendo agora, mas eu não me sinto capaz, eu não tenho uma capacidade técnica, por exemplo, de olhar o todo. Eu não me sinto assim, Luciana. Mas foi secretária de cultura e teve essa capacidade. De cultura, mas eu não consigo me imaginar cuidando da educação, da saúde, do meio ambiente, da agricultura, do desenvolvimento econômico, disso, daquilo, entendeu? Sendo que o que eu entendo é de cultura. Tá, e voltaria a ser secretária de cultura? Também não. Por que não? Porque eu quero estudar, porque eu tô feliz demais estudando. Quando eu era secretária de cultura, era assim, era aquele monte de problema no dia, e aí eu tinha que resolver aquele monte de problema. Na hora que eu me via, 4 horas da tarde, sabe onde eu estava? No museu. Eu ia quase todo dia. Porque eu precisava respirar, eu precisava ter vida, eu precisava ir para um lugar que eu quero, que me acalma. Então, é isso que eu gosto de fazer, e eu percebi que a minha missão é essa necessidade. Pelo menos por enquanto. Por enquanto eu não tenho conta pra pretensão. gente, como se eu não soubesse, por que você deixou de ser secretária de cultura? Você não terminou o mandato com o Guilherme. Não. Você saiu antes. Sim. Você abandonou o barco. Mas tem 10 anos O Guilherme isso. tá ouvindo agora, tá vendo a gente agora e tá falando assim, é isso mesmo, ela abandonou o barco. Porque ele queria, inclusive, não só que você fosse com ele até o final, como se você fosse candidata a prefeita, como sucessora dele. Ele ainda vai sentar nessa cadeira e nós vamos confirmar essa história. Mas eu sou testemunha ocular da história, como diria a repórter essa. Sou testemunha ocular da história de várias histórias. E sei disso. Por que você abandonou o barco? Porque você falou, tchau, não quero mais brincar disso. Olha, porque eu, assim, e quando eu entrei, até gaguejo, né? Quando eu entrei na Secretaria de Cultura, eu conversei com o Guilherme e deixei muito claro para ele que eu não tinha aspiração política, que eu não gostava muito desse ambiente político, que eu era uma secretária técnica. E ele falou para mim, tudo bem, tá certo. Só que conforme os meses foram passando, eu percebi que isso não existia. Não existe. Que não tem como. É um Não tem cargo como. político, e inclusive oficialmente político. Sim. Entendeu? E eu não tenho muito saco para isso, não. Eu não tenho. Então, assim, eu estava preocupada em resolver o muro do Semarte que está caindo, o conflito dentro da orquestra, o museu que precisava arrumar não sei o quê, o Cine Barretos que não tinha energia. Eu estava preocupada com isso. Mas aí vinham problemas superficiais. Porque o vereador isso, porque não sei. Então, assim, esse ambiente não me fazia bem, eu ficava com preguiça disso, porque eu queria ir trabalhar para aquilo que eu estava sendo demandada. Eu queria sentar e fazer os projetos, eu queria ter tempo para isso. Mas é uma avalanche de ruídos que me impediam. E aí juntou o fator que eu realmente sentia muita falta de pesquisar, muita falta de escrever. Eu estava sem escrever no jornal, eu pedi licença do jornal naquela época. E eu tinha acabado de casar e eu queria ser mãe. Aí eu falei, juntou a fome com a vontade de comer. Eu preciso de tempo, eu preciso de paz. E aí foi onde eu decidi. E aí ele não aceitava de jeito nenhum. Ele não aceita até hoje. E aí eu engravidei. Ele não é mais prefeito já há muito tempo e ele não aceita até hoje. Não aceitou até hoje. Aí eu engravidei. Quando eu engravidei, eu falei para ele, agora
não tem jeito. Agora Você saiu para ser mãe. Eu saí para ser mãe. Aí você fala assim, eu sou muito feliz pesquisando. Eu sou muito feliz sendo paga para fazer o que eu faço. Isso, e sendo mãe? Isso. Mais ainda. Mais que agora ainda. são 2. São 2, né? São 2. E você sabe que quando eles nasceram muito perto um do outro, eu tinha aquela sensação assim, nossa, eu nasci para isso. Eu nasci para ser mãe, se eu não tivesse passado por essa oportunidade nessa vida, agora eu estou completa. Só que, na verdade, eu não estava completa. Porque eu estava me dedicando exclusivamente à maternidade, porque eu tinha 2 bebês e estava sem trabalhar. E eu não estava feliz. Eu precisava trabalhar, eu precisava voltar para as minhas pesquisas. E aí eu fui me dando esse luxo devagar, fui voltando bem devagar. Voltei a escrever no jornal, depois me desafiei a fazer o primeiro livro do Grêmio, que é o De Onde Cantam as Cigarras. E agora ninguém me segura. Mas porque agora eles já têm uma rotina estabelecida, vão para a escola, você sabe seus horários, você tem essa liberdade, esse privilégio de trabalhar fazendo os seus horários e você fala não para serviço hoje em dia, né? Falo. Porque eu ouvi recentemente um não seu. Você fala não hoje em dia. Você escolhe com o que trabalhar. Porque o meu trabalho ele é muito artesanal. Por exemplo, muita gente fala assim, Carla, você precisa contratar pessoas para te ajudar. Eu até já fiz isso, assim, eu tenho equipe hoje em dia. Mas a minha parte, ela ainda é muito eu. Então, por exemplo, eu vou fazer um assunto, vou pesquisar um assunto, eu tenho que pesquisar em jornais. Aí poderia falar assim, não, contrata o fulano, que aí ele vai lá por filtro, ele vai achando o assunto que você quer. Mas eu tenho um certo faro para isso. Eu não consigo falar para esse fulano quais são exatamente as palavras. Eu vou ter que dar uma lida primeiro no jornal. E isso é um prazer para você. É demais da conta. E também fazer bolo, fazer pão, como mãe. As pessoas falam muito isso, né? Nossa, mas como é que você consegue? Assim, ainda faz bolo, ainda faz pão. Porque, na verdade, eu tive isso quando eu fui criança. A minha avó tinha esse hábito em casa, porque ela era uma do lar, né? Eu não sou, mas pelo menos essa parte eu peguei dela. Essa memória. E eu fui criada sentindo o cheiro do pão em casa. O pão saindo do forno. E isso, para mim, é muito importante, sabe? Me lembra o lugar de onde eu vim. E aí eu falei, não, eu quero que meus filhos cresçam com essa memória afetiva. De ter o cheiro do pão. Então, a minha e filha vai ainda fazer 10 sobra anos. tempo para brigar pelo museu. Esse tempo você também não abre mão, de brigar pelo museu. Não abro mão, eu tô com umas ideias, assim, para o prédio não ser engolido pela modernidade. O prédio ser demolido, essas coisas, eu sei que isso não vai acontecer. Porque, nossa, não vai acontecer isso. Não, vou com você lá abraçar. Faço até greve de fome. A gente vai lá abraçar o museu. Eu viro uma Mahatma Gandhi, sei lá, eu faço alguma coisa assim. Então, ser demolido, e não é só você, né, Carla? Não. É evidente que não é só você. Eu acho que é o que eu faço, muito barulho mesmo, né? Mas um barulho elegante, que diga-se de passagem. Mas o meu problema é a prefeitura querer abandonar o lugar e aí ter motivos para falar, lá, tá tudo abandonado mesmo, vamos desfazer disso aqui. E, pelo amor de Deus, aquele lugar é um museu a céu aberto. É onde está o coração da cidade, literalmente, a cidade nasceu ali. Tá, você não é contra a modernidade também. De forma alguma. Por exemplo, a gente está num prédio super moderno, diante da região dos lagos, muito próximo a onde está a sua história infantil, e você admira isso. Claro, mas é claro, mesmo porque esse prédio aqui, ele vai ser antigo depois. Esse tipo de arquitetura, eles vão olhar e falar assim, nossa, olha lá, usava aquele monte de vidro. Muito característico do início do século XX. Entendeu? Nos anos 2020 era assim que fazia. Vou te dar um exemplo. O prédio da antiga biblioteca, que infelizmente virou quiosque de praça. Aquele prédio... Você ri, né? Mas era isso mesmo, virou quiosque de praça. Minha biblioteca. Exatamente. A minha biblioteca. Onde nasceu a sua história. A minha ali. história como jornalista também. Aquele prédio com os espelhos d'água, com traços modernistas, tal. Ele é de 1980. Ele não casa com a sede da UAB? É verdade. Não parece? Por quê? É o arquiteto Hammer Gerais. É um arquiteto que está vivendo ali nos anos 80, que tem toda essa que eu conheci influência. Pessoalmente. Olha lá, mais uma inveja. Eu conheci o Hammer também. Conheci. E aí ele cria esses edifícios que se conectam. Então, Barretos tem casas
de 1890, que é o restaurante Santina, que é mais antigo que a própria catedral, que é de 1893. Você tem ali, no centro da cidade, arquiteturas, Art Nouveau, tem neoclássico, tem o Art Deco, que é o Cine Barretos, que é aquele traçado mais... Sabe? Tudo isso revela mais de 100 anos de história de arquitetura nessa cidade. E daqui a pouco, como você disse, esse prédio vai ser estudado. Sim. Porque é um prédio belíssimo. Sim. Aí eu vou ter que falar do prédio agora. Não, que nos empresta essa sala maravilhosa, que faz parte do Coworking Scarpellini. Coworking Scarpellini, que é também uma realidade muito moderna, muito do interior, e principalmente, muito nova. Já existia em grandes cidades. Hoje existe no interior, numa cidade que é uma estância turística. Então, não só os turistas que vêm a passeio, mas que precisam trabalhar. Tem aqui uma estrutura para montar o seu escritório provisório, mas os barretenses, que muitas vezes estão em home office, podem usar essa estrutura para reuniões, para escritório. Até mesmo você, quando quiser um pouquinho de paz para trabalhar, pode vir aqui. As salas têm toda a estrutura, mesa, cadeira, internet, o óbvio, e também os serviços. Tem recepcionista, tem a secretária para guardar lá os recadinhos, as informações, fazer o atendimento durante o tempo que você estiver no coworking. E ele pode ser alugado por hora, ele pode ser alugado por dia, por semana. Tem algumas empresas que têm contratos anuais. Toda terça-feira de manhã de uma empresa, aquela sala. Então, essa empresa sabe que ela pode contar com essa sala toda terça-feira de manhã por um ano. É muito atual. Não vou falar moderno, não, mas é um conceito muito atual que a gente tem em Barretos, graças a Arani, que eu sempre falo dela, uma mulher maravilhosa, ex-presidente da OAB, vai ser estudada também no futuro, né? Vai ser Arani, com certeza. Ela já está lá no meu livro. E como empreendedora agora, né? Como empreendedora também, trazendo para Barretos esse conceito. Sim. Já fiz o meu jabá, viu, Carla? Usando, inclusive, as suas palavras. Bem, falando agora de você. Você estava contando a energia que você despendia quando você ia fazer as apresentações do museu, o guia monitorado, né, que a gente fala. Eu te vi recentemente fazendo isso na exposição da doutora Cila, inclusive para a IPTV, né, porque a minha missão é essa, é dar visibilidade a isso. E você continua com essa mesma paixão? Sim. Inclusive, essa semana eu dei um jeito de arrumar um grupo para eu poder fazer outra monitoria lá, porque a exposição está belíssima. A Luciana falou no começo aqui do podcast sobre esse trabalho que eu fiz lá para o Hospital de Amor, para o Instituto Sociocultural. É uma exposição que narra os 100 anos da doutora Cila. E aí eu devo dizer que você me passou outra inveja, falando do Dr. Paulo Prata, que você entrevistava e tinha esse contato com ele, e eu não sei nem como é a voz dele. E isso é algo que me incomoda, sabia? Porque quando eu estudo esse monte de gente do passado aqui de Barretos, e a curiosidade maior que eu tenho é da voz. E a voz dele era muito diferente da voz do filho dele, que a gente conhece hoje, que é o Henrique, né? Era uma voz grave. Agora que você está falando de voz, como eu entrevistei todas as vezes, as primeiras vezes eu entrevistei para a rádio, e eu sempre levava o gravadorzinho, que era desse tamanho na época, né? Depois ele foi diminuindo, hoje ele cabe aqui dentro. O gravador hoje está aqui dentro, mas na minha época era um gravador assim, portátil, desse tamanho. A primeira vez que eu fui entrevistá-lo foi com esse gravador. Olha só. E era para a rádio, que eu fazia os estágios já na rádio, depois até fui contratada para ser locutora da rádio. E aí você falando de voz, é isso, né? Por que a gente não registrou isso? Por que a gente não guardou isso ao longo da história? Talvez por falta de tecnologia também. E se tivesse guardado, estaria onde? No museu. Que é o lugar certo para isso, para se tornar um arquivo público para todos. Eu já falei uma vez de ter um museu da pessoa. Eu já vi isso, o Museu do Cidadão em São Paulo e o Museu da Voz. Pois é. Ouvir as pessoas. Eu fui uma vez numa exposição em São Paulo, não sei se você chegou a ver, que eram os porteiros. Então, eram aquelas... Como é que chama quando você aperta na portaria? A campainha, mas tem um nome, o interfone. Com voz de porteiros, que eram cidadãos nordestinos contando a sua história. Olha isso. A maioria chamado Zé. Né? Contando essa história. Não, quando eu vim do Pernambuco, meu pai é um retirante nordestino. Era, né? Já morreu, mas ele tinha essa história. Só que ele foi para a construção civil, não foi
E veio para o interior, aí a realidade é outra. E era isso, a gente ouvir a pessoa com o sotaque dela, contando a história de como ela chegou em São Paulo, aquilo me emocionou tanto, mas me emocionou tanto, ouvir a voz das pessoas. Museu da Imagem e do Som para Barretos. Isso é algo que daqui para frente, para os historiadores do futuro, vai estar garantido, penso eu. Porque a tecnologia já desenvolveu, mas eu não tive essa chance. Eu tenho muita curiosidade em saber como que era a voz do Osório Rocha, do Rui Menezes. Não sei se o Rui você conheceu, porque ele morreu em 92. Não cheguei a conhecer. E do Dr. Paulo, porque eu mergulhei dentro desse universo da família. Conheci Matina Suzuki. Pois é, outro também. Porque eu tenho o livro e aí eu fico imaginando como que seria a voz dele ali, né? E aí eu pude fazer essa exposição da doutora Cila e eu me realizei não só como a curadora, mas por poder fazer monitoria de novo. Porque o que eu sinto em Barretos também é uma falta de oportunidades para as pessoas se permitirem a estar em espaços assim, de exposição, sabe? Apreciar uma exposição, ir com calma, ir com tempo, ler aquilo, observar, sentir. Eu lembro que quando a gente inaugurou, tinha um rapaz muito simples olhando lá a exposição da doutora Cila e tem uma vitrine que tem as bolsas. E ele ficou um tempão olhando as bolsas. Eu falei assim, gente, ele gostou das bolsas. Aí eu fui lá, curiosa. Eu falei assim, e aí, o que você achou desse? Tá me lembrando as novelas das 9, da Globo. Porque as novelas globais têm um estudo, uma pesquisa histórica muito séria. Sim. Né? Então, normalmente, os objetos de cena das novelas são realmente daquela época que a novela se passa, né? Sim. Pois é. E aí ele ficou falando que estava lembrando a novela que ele assistiu no passado. E é muito isso. A exposição, ela tá ali para despertar você do seu jeito. Tem gente que vai para focar no conteúdo, para falar, eu quero conhecer a história. Então, o que ela fez primeiro, onde que ela nasceu, quem ela era filha. E por que fundar um hospital de tratamento de câncer numa época em que nem a palavra era dita? Era aquela doença. Era o tabu. Muitas pessoas ainda não dizem a palavra câncer. Era o tabu. E um casal fundando um hospital para tratamento dessa doença. É muito e pesquisa, mágico isso. já naquela época. Porque é o que eu falo, né? A doutora Cila era uma mulher da ciência e da fé. Porque as duas coisas andaram juntas ali com ela e com o Dr. Paulo também. Se ela não tivesse toda aquela formação religiosa que ela acreditava, nada adiantaria, porque aí a ciência, o lado do câncer, da medicina, ficaria apenas para as pessoas que poderiam ser tratadas por eles ali. Mas o lado da fé, o lado da caridade, fez com que tudo aquilo se tornasse também público. E tem também uma parte dessa história contada no YouTube, no Especial, que é uma série que você também participou ativamente, que é subproduto, a gente pode falar? Um outro produto da exposição. Um outro produto. E aí eu posso assistir pelo YouTube aqui. Como que chama? Chama Cila Centenário de Amor. Centenário de Amor. Quem fez foi o departamento de comunicação. Eu ajudei com a pesquisa, que eu fiquei mais focada na exposição mesmo. Mas ficou um material lindo. O que você acha dessa nova tecnologia? Eu te falei que, né, você fala que você não gosta nem de pensar nos historiadores do futuro. Mas ela não pode ser usada hoje para contar a história do passado? Claro. Claro que sim. Inclusive, por exemplo, existem vários youtubers, influencers que fazem vídeo de história. E isso é maravilhoso. Porque existem pessoas, principalmente crianças, adolescentes, que não têm o hábito de ler. E eu ainda desconheço outra forma melhor de se estudar história do que a leitura. Essa vai ser sempre a minha bandeira. Mas é claro que é possível você se atrair pelo assunto por outra forma. E depois ir para a leitura. Exatamente, porque aí vai instigar a pessoa e às vezes até caminha para que ela comece a ler, sabe, melhor, ou retome o hábito da leitura que perdeu. Então, existem historiadores que se prontificam a aparecer no YouTube, sabe, e falar de história. Você, inclusive. Mas o meu nicho é pequeno, porque eu falo da história da cidade. Barretos, Mas como é que a gente pode trabalhar as novas tecnologias para disseminar mesmo esse desejo, não só
pelo YouTube falando. Mas, por exemplo, como é que uma exposição como essa da Tutora Cila pode se transformar em digital? Ela é digital, porque aí o que eu sugeri, e eles aceitaram, todos os painéis, com todas as fotos e legendas, foram para um hot site, dentro do site do Instituto Sociocultural. Então, a pessoa tem a possibilidade de saber tudinho. O painel número 1 tem aquela foto com aquela legenda, o número 2 só não tem... aí a gente tem também um catálogo, porque quando você vai na exposição, você pode pegar um catálogo que está lá. Lá tem a biografia da quase doutora. Um livro. Porque a pessoa escreve pouco, né? É quase um livro, aquele catálogo, Me deram, na hora que falaram assim, não, pode ser 64 páginas. Yes! Aí escrevi a biografia dela lá. E aí selecionei os principais objetos e coloquei no catálogo a foto e a legenda. E esse catálogo é digital no site. Tem ele digital também. Então, até os objetos podem ser vistos ali. Os seus livros também têm a tendência de daqui a pouco serem tudo e-book, né? Eu ainda não tive coragem. É que se você pegar o livro da comarca, com aquele peso que ele tem, com aquela beleza que realmente foi feita uma obra literária, né, de estrutura, digital não vai ter isso tudo. Exatamente. Não tem cheiro. Exato. Porque e-book não tem cheiro. É isso mesmo. O físico do livro, ele é tão importante quanto o conteúdo que está ali. Pelo menos desse livro. E esse livro foi muito difícil, Lu. O da comarca? Nossa. Você ficou quanto tempo? Eu fiquei 11 meses. Foi recorde. Imagina, você escrever eu escrevi 400 páginas. O Dr. Luiz Manuel, ele foi mais atuante dos anos 80 para frente, que é quando ele mesmo é personagem. Uhum. E eu tive, assim, a grata e feliz oportunidade de tê-lo como parceiro. Porque ele investiu, ele foi um mecenas nesse projeto. Ele que financiou essa obra, que tem capa dura, páginas coloridas. E eu nem sei se Barretos ainda entendeu essa obra. Tem a Adelaide também. A gente tem que falar da minha amiga Denildes, por favor. Adelaide, ela fez a pesquisa dos jornais dos anos 60 para frente. Então, que bom, né? Se as pessoas que progredissem na vida profissional pudessem ter essa vaidade que Luiz Manuel teve, que é a vaidade de deixar uma obra pesada em todos os sentidos, não só físico, porque ela é também, para perpetuar a sua própria história. Sim. Né? É uma vaidade, mas é uma vaidade para fora, para a comunidade. Né? Sim. Que sorte que Barretos tem de tê-lo como filho, né? Para ele poder encabeçar esse projeto, me chamou, me contratou. E aí eu falei para ele, não vou conseguir fazer nesse prazo. Não, mas a gente vai fazendo, vai... E aí, o que eu fazia? Eu fazia assim, são 13 capítulos, são 130 anos, cada capítulo é uma década. E você tinha um prazo porque tinha um aniversário da comarca. Aí, o que a gente fez? Eu fui fazendo assim, cada mês eu fazia... Eu pesquisava e já escrevia o capítulo. Pesquisava e já escrevia outro capítulo. Então, teve mês que eu fiz 2, 3 capítulos, mas foi chegando para o final, a quantidade de informação foi aumentando, porque já era digital, eu já tinha o jornal no formato digital, podia ler melhor. Então, foi ficando mais difícil conforme o tempo foi passando. Mas aí eu tinha a figura dele para me ajudar. Só que o grande desafio foi que era um tema que eu não tinha nenhum domínio. E aí eu acho que é uma semelhança com o jornalista, que eu sempre achei isso muito bárbaro, o historiador e o jornalista. A gente trabalha com qualquer assunto. A gente investiga qualquer assunto, a gente escreve sobre qualquer assunto. Sabe, que nem agora eu estou estudando um hospital de câncer. A diferença do jornalista para o historiador, porque um alimenta o outro. Vocês têm pressa. Vocês têm pressa. E é superficial. Vai ali na superfície, pega o que pode e coloca numa matéria. Isso. E a gente falava muito sobre revista. Revista aprofunda um pouco mais. O historiador já é o livro. E aí sim se aprofunda. Existe um aprofundamento ainda maior. Ô, Carla, a gente tem... Eu já sei, aí, mais ou menos, né? Os convites que você tem recebido, porque nós somos amigas e confidentes. Isso. Posso dizer isso. Mas qual que é o teu próximo projeto? E você é mediadora deles. Né? Em alguns, sim. Agora está na moda, né? Falar assim, me apresenta a Carla Armani, marca uma reunião minha com a Carla Armani, com você participando. A próxima, inclusive, é com o Emílio Carlos dos Santos, você está devendo essa, tá? É verdade, não. Vou conversar com Vem aí, viu, Cacá? Vem aí. Mas, qual que é o próximo projeto? Então, eu estou agora com o Hospital de Amor.
E eu estou amando essa parceria com o Hospital de Amor. Instituto Sociocultural. É. Que eu sou assessora de imprensa. Isso. E é engraçado que eu sempre gostei de estudar saúde. Eu estudei a Santa Casa, o meu TCC da pós-graduação foi sobre a origem da Santa Casa, mas eu não imaginava que eu fosse estudar o Hospital de Amor, sabe? Porque eu acho que tudo que eles produzem é tão bom, tão bom, tão bom, que eu imaginava assim, o dia que eles foram fazer isso, eles vão contratar alguém de sabe? fora. Assim, um acadêmico. E eu acho que só é bom porque realmente que a gente se valoriza a gente de dentro. Exato. Isso eu estou falando. Porque hoje eu sou assessora de imprensa do Instituto Sociocultural e da Santa Casa pelo Hospital de Amor. Também poderiam ter chamado gente de fora para essa assessoria, uma empresa de São Paulo. Às vezes até faria sem custo, do jeito que tudo no Hospital de Amor tem gente querendo doar. Mas não, eles valorizam as pratas da casa não, e demais. É por isso, inclusive, que é tão bom. E é emocionante porque lembra que tinha os carnavais aqui na Avenida 7? Sim. E eu era criança, morava ali perto, eu vinha Esses muito. são bem mais recentes, que eu lembro dos das 18, tá? Não, esses não. Eu tenho uma foto, inclusive, já como repórter, entrevistando a Rainha do Carnaval na Rua 18. Não, esse é da 7. E aí eu lembro, quando eu era criança, que vinha um carro alegórico, assim, com a pintura de um senhor de cabeça branca e escrito Paulo Prata. E aí eu olhei e falei assim, nossa, quem será, né? Deve ser alguém importante. Um dia eu descubro. Que lindo isso. E o dia chegou, e, se assim. não me engano, era a escola de samba do Juninho Soares. Eu não sei se era Esperança ou a Liberdade já. Não sei se a Liberdade já existia, mas era uma escola patrocinada pelo patrono Juninho Soares de Oliveira. E aí, quando eu fui pesquisar a doutora Sila, que eu fiquei na casa deles ali, mexendo nos objetos do Dr. Paulo, eu achei a foto do carro alegórico. Ai, chorei até. Falei, ai, meu Deus do céu, como é que pode, né, o tempo passar assim? E agora eu estou aqui. E aí o próximo trabalho ali vai ser uma exposição de fotografias sobre a história do Hospital de Amor também, mas assim, ao ar livre, que é um desafio, porque tem que selecionar as fotos, né, Luciana? E eu tenho, sei lá... Problema com isso. Eu tenho um problema muito grande. Talvez se fosse no Parque do Ibirapuera para ocupar o parque inteiro, você conseguisse. Mas não é o caso. Bom, né? A gente podia... Não é o caso. Carlos, eu preciso falar do meu patrocinador e eu já sei que tem gente te provocando para contar a história do comércio e da indústria de Barretos. Então... Esse patrocinador vai entrar nessa história. Porque eu estou falando de Multishine. Multishine do Ronaldo Soares Júnior. O Ronaldo que investiu numa empresa que aposta em tecnologia para ter acesso a todos os produtos químicos que aliam a maravilha da tecnologia, que é você colocar um produto no teu carro, jogar água e não ter que esfregar. Olha que maravilha. Nossa. A maravilha de um detergente que você lava a mão, lava a louça e não fica cheiro em nada. Né? Não fica cheiro de alho, aquele cheiro de óleo, nada. Tecnologia. Só que ele alia a tecnologia dos seus produtos à responsabilidade ambiental. É importante. Porque é produto químico. Sim. E a gente não vive mais sem produto químico. E a gente sabe que há um custo para a natureza desses produtos. E o Ronaldo faz questão de investir para que esse custo seja o menor possível. Que a natureza não seja impactada pela vida moderna que nós temos. Então, desde o sabão líquido que você vai colocar na sua máquina de lavar e vai garantir uma roupa mais limpa, porque ele tem uma tecnologia de agarrar a sujeira mesmo, não fica aquela sujeira que fica boiando na água, né? Como outros sabões acontece, mas que hora que ele vai para a rede de esgoto, ele se dissolve, para não chegar lá no rio e poluir o rio. Então, e é uma empresa barretense. Eu sou cliente, eu sei. É uma empresa barretense. Então, acho que a gente tem que valorizar mesmo as marcas, não só da nossa cidade e região, mas que apostam em qualidade de vida e um mundo melhor. Por isso que eu tenho prazer em honra de falar da Multishine. E eu sei que você está sendo provocada para fazer aí uma pesquisa. Você acha que você vai conseguir aceitar mais um desafio, tendo tantos já? Sim, eu consigo. Eu queria ouvir isso. Não, fala para a câmera agora. Vamos fazer direito. Fala para a câmera. Vamos lá, Lombardi. Agora, close, não dá para dar close, mas vai em você agora. Sim, eu consigo.
Esse sim eu consigo, eu tenho uma participação sim, nisso aí, viu? Nossa senhora, mais uma. Porque o dia que você falou que ia contar a história em 1 minuto, eu falei, você não dá conta. Você não quer nosso eterno embate. Textos longos, muita fala, e você não consegue poder de síntese. Aí você foi treinar teu poder de síntese. Fui obrigada. Você, Luiz Otávio, tudo na minha cabeça, a Karina agora lá da comunicação. Então, assim, não tem como mais fugir. Mas o Barretos em 1 minuto, quando eu falo o sim, eu consigo, é em tom de deboche. As pessoas, por favor, porque é o sim eu consigo, na verdade, porque é muito difícil para mim falar em 1 minuto. E virou bordão, aí sucesso. Virou. Você tirou, as pessoas pediram para você voltar. Foi, não teve, gosta do Zoom, gosta daquela coisa, né? Mas eu estou disposta a pesquisar Barretos em todos os sentidos. Porque eu realmente vejo a minha cidade como meu universo particular. Eu enxergo muitos assuntos assim. Depois que eu fiz o livro da comarca, que eu tive que aprender sobre o Ministério Público, sobre o Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre como funciona um julgamento, um processo, de como que é a interação com a sociedade, assim, sabe, esse mundo do bacharelado. Olha, eu acho que eu sou capaz de fazer qualquer coisa nessa vida. Não, mas a economia realmente é um assunto dificílimo. Para mim vai ser muito, porque eu tenho afeição à cultura, a estudar a mentalidade, a instrução, o intelecto. Eu gosto de estudar isso. A literatura. Agora, economia não vai ser fácil. Ela é reflexo de tudo isso, Carla. Vai ser fácil, sim. Vamos o lá. Difícil é terminar essa conversa agora, que o programa acabou. Isso sim é difícil. Porque nós nos conhecemos já. Nós nos conhecemos e nós sabemos que a gente poderia ficar aqui por horas. Eu não sei se o povo ia querer ouvir, mas que a gente consegue. Sim, a gente consegue ficar aqui por horas. Na hora que desligar a câmera, vai continuar, não tem jeito. E eu agradeço muito você que tem nos acompanhado. A Carla toda vez me manda recadinho assim, esse eu gostei. Esse aqui eu ainda não assisti. Esse aqui eu vou assistir lavando louça. Isso. Ela fala, né? Eu ponho lá e assisto. Você que de alguma forma tem nos acompanhado nesse podcast, muito obrigada. E peço que você se inscreva no canal. Isso é importante para que o podcast continue existindo. Nossa. Que você acompanhe a gente nas redes sociais. E mais, estão falando que eu só trago meus amiguinhos aqui. Então me dá sugestão. Pessoas que sejam de Barretos, região, pessoas que mereçam o que Carla Armani merece. Nossa. Aplausos, porque ele chama Pode Aplaudir, porque eu trago isso. Independentemente do cargo que ocupa, independentemente do poder econômico que tem, muitas pessoas que fazem história nessa cidade, muitas pessoas que fazem história na nossa região, no nosso país, merecem aplausos. É verdade. Então pode aplaudir Carla Armani. Carla Armani Medeiros, viu? O marido. Porque, né, o Bruno briga comigo. Então, Carla Armani, muito obrigada. Ele cobra esse Medeiros, não sei por quê. Porque você casou. É verdade. Né? E apesar do teu feminismo, você se rendeu depois do sobrenome do marido. Eu tenho muita honra de levar o sobrenome do meu marido e repassá-lo para os filhos. Lu, eu que agradeço. Nossa, foi tão leve, né, Tamires? Não foi? Nossa, fiquei, assim, apesar das perguntas que ela me fez, algumas, mas eu sinto, assim, que o Pode Aplaudir vai ter vida longa. Amém. Já é um grande sucesso. Esse formato aqui, eu penso que é o essencial, porque só você já tem tudo que precisa. Entendeu? O jeito que você fala, o conteúdo, a leveza, a naturalidade com que você expõe as ideias. Tá de parabéns, Lu. Obrigada. Vai poder voltar de novo? Você vai repetir nas pessoas? Não é igual gente que a notícia que não pode ganhar de novo. Não vai. Que a pessoa faz outra coisa assim, né? Vai para outra área, ela podia ganhar o prêmio de novo, né? Não pode voltar quantas para você? Tá de portas abertas eu vou voltar, sempre. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada, Lombardi. Obrigada, Ferniel. Obrigada, Cornélio Júnior, Carol, Márcio. Muito obrigada a todos que acreditam nesse programa e me ajudam a fazê-lo. Tá? E faz com obrigada. Excelência. Até o próximo, quinta-feira, 20 horas. Mas pode aplaudir.